Olá, irmãos, bom dia! Mais um domingo, mais um momento para a gente glorificar o nome de Deus, mais um momento para a gente se relacionar, conversar, papear no chat também, saber um do outro, mais um momento para a gente estar aqui unido como família. Então vamos aproveitar todas as ferramentas que temos disponíveis, vamos interagir no chat, vamos curtir esse vídeo, vamos se inscrever no canal, curtir as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, estejamos todos conectados, estejamos todos unidos em um único propósito. Independente da situação, Deus continua sendo Deus. Bom domingo! Olá, irmãos, estamos aqui com muita alegria para agradecer a Deus primeiramente e a vocês que oraram por nós. Eu vou ler uma escritura que diz um pouquinho desse momento que passamos em nosso casamento. Está em Mateus capítulo 12, no versículo 46, e diz assim: Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para o discípulo, disse: Aqui está minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Minha esposa vai falar um pouquinho para vocês. Então, irmãos, eu quero falar um pouco sobre essa escritura. Como várias escrituras têm se cumprido em minha vida, essa é uma delas que acaba de se cumprir. Jesus num tempo fechado, alguém trazendo a importância da família, Jesus priorizando a família cristã. E ele diz: quem faz a vontade de meu Pai, esses são meus irmãos. E assim, eu quero falar sobre isso, porque assim, quando eu disse, a minha família não vai poder vir, não pode estar presente no nosso casamento, então assim, eu fiquei em paz, porque eu conversei com eles, porque estamos numa pandemia e por vários motivos eu falei, tem uma outra forma de assistir o nosso casamento. E assim foi feito, acompanharam de lá, minha mãe chorou bastante, acompanhou tudo, achou muito lindo, agradece a igreja, ela e toda a minha família. Então assim, eu senti muito acolhida por Deus, eu vi muito a mão de Deus me abraçando, me acolhendo mais uma vez. E assim, cada organização, eu agradeci a Deus, todo mundo fazendo ali de coração, com amor mesmo, com zelo de Deus. Eu senti as digitais de Deus ali. Então assim, eu quero muito agradecer toda a igreja e estamos muito felizes e muito gratos por cada coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, irmãos. Bom dia, irmãos. Vamos louvar o nosso Deus com a canção Amor a Jesus. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. Nos deixou a sua paz e a alegria de viver. Nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor
alegria de viver. Nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Esse é o momento da gente poder celebrar como igreja a morte e a ressurreição de Jesus. E eu queria convidar vocês para que a gente pudesse ler uma escritura que fica lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 5. E eu vou ler, diz assim: Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: Sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então disse: Aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: Sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: Aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para obedecer o segundo. E pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Essa escritura, ela remete a um conflito, né? Um conflito que Jesus passou a vida dele, que começou desde quando ele chegou aqui no mundo, na forma humana, de carne e osso, e ao longo da vida dele, ele ensinou, pregou, falou sobre a lei, mas o foco principal que ele tinha na vida dele era que ele estava aqui para fazer a vontade de Deus. Mesmo que essa vontade tivesse um caminho de sofrimento, de dor, de entrega, de doação, de derramar o próprio sangue, e mesmo que esse caminho levasse à morte. E Jesus, ele veio com uma decisão tomada de que ele estaria aqui para se sacrificar, independentemente de qual era sua própria vontade, porque a gente sabe que Jesus não queria sofrer, não queria passar pela dor, não queria morrer, mas ele veio decidido que ele viria para fazer a vontade de Deus. E ele fala que Deus não queria sacrifícios, holocaustos, oferta pelo pecado, mesmo que essas coisas estivessem de acordo com a lei. E Jesus sabia que todas aquelas coisas de sacrifício, de oferta, de holocaustos, era conforme a lei, e o próprio Deus tinha dado a lei. Mas ele veio justamente cancelar tudo isso. Ele veio ensinar que tudo isso já não valia mais nada, que tudo isso já tinha passado, e ele sabia que o único sacrifício, o único holocausto que poderia fazer a vontade de Deus era da própria vida dele. E ele veio decidido por um motivo, por amor. Ele veio decidido porque ele sabia que era a única esperança que nós tínhamos, era a única forma que nós tínhamos de nos aproximar de Deus, de ter os nossos pecados perdoados, de sermos santificados, de poder ter de fato uma comunhão mais íntima, mais próxima. E não é diferente com a gente.
Quantas vezes a gente decide fazer a vontade de Deus e por conta de uma decisão nossa, tantas outras pessoas são santificadas com a nossa escolha, né? Então eu queria que a gente pudesse nesse momento refletir ao comer do pão, ao tomar do vinho que representa o corpo e o sangue de Jesus, que a gente possa pensar o quanto que a gente também tem tomado essa decisão para nós, de lembrar que tudo que Jesus passou e o fato de nós estarmos juntos é por um único motivo, é porque estamos aqui também para fazer a vontade de Deus. Eu queria convidá-los à oração. Senhor Deus e Pai, eu quero muito agradecer ao Senhor pela maneira como o Senhor planejou, Pai, a nossa salvação, a nossa santificação. Obrigado por tudo que o Senhor fez ao sacrificar o Teu próprio Filho, Deus. E o Senhor fala que o Senhor sacrificou Ele por amor e por amor a cada um de nós, porque o Senhor queria, Pai, que cada um de nós pudesse ter acesso livre ao Senhor, pudesse ter o perdão dos nossos pecados. Obrigado por todo o Teu plano de salvação, Pai, que nos alcançou. Obrigado porque o Senhor nos ajudou a compreender essa mensagem. Obrigado porque o Senhor abriu nossas mentes para entender o quão importante, Pai, foi tudo que Jesus sofreu e o quanto importante é, Pai, que a gente possa também seguir os mesmos passos dele, a fazer a mesma coisa que ele fez, que é entregar, Pai, as nossas vidas ao Senhor e poder dizer que estamos aqui para fazer a Tua vontade. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Esconder
Bom dia, irmãos e irmãs. Para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre Brandão, sou da Igreja de Cristo de Salvador. Meus irmãos, esse é o momento de nossas ofertas, né? Gostaria de convidá-los a irmos no livro de Provérbios 11, 24. Vamos lá. Há quem dê generosamente e vê aumentar sua riqueza. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Irmão, lendo esse versículo aqui, esse livro de Provérbios, eu queria contar um pouco de minha vida, né? Esse ano que acontecendo após essa pandemia. Então, assim que assolou essa pandemia, meus irmãos, queria até compartilhar com vocês, né? Assim que assolou essa pandemia, eu me senti como que se diz, perdido, né? Um tempo. Eu, como provedor da casa, que trago alimento para casa, então eu me vi um pouco perdido, angustiado, e isso estava me fazendo muito mal. Então me fez refletir bastante, meus irmãos, e comecei a orar bastante a Deus, a pedir a Deus que acalmasse meu coração, né? E orei intensamente, e isso aconteceu, meus irmãos. Deus acalmou meu coração. E daí, nada eu me preocupei mais. De uma forma foi tão grandiosa, meus irmãos. A paz que Deus me deu, quando eu entreguei a minha vida e a vida da minha família na mão do Senhor. Disse: Senhor, não posso fazer mais nada. Não tenho como trabalhar. Parou tudo, os clientes desistindo do serviço. Então, o Senhor que é o dono de minha vida, Senhor. Então, toma conta, Pai. Dá paz no meu coração. E isso aconteceu, meus irmãos. Então os serviços voltaram, um pouco dias depois o serviço começou a voltar. E de uma forma tão grande, e Deus não deixou faltar nada pra gente, graças a Ele, né? E o serviço foi voltando, o pouco que foi voltando, eu consegui honrar com Deus, né? E Deus, porque, poxa, eu pensava, Deus está sendo tão bom comigo, por que não honrar com meu Senhor? Eu queria só ler essa outra metade aqui, de Provérbios 11, 24, aqui: outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Meus irmãos, eu vejo esse outro trechinho aqui como cair na pobreza, para que a gente não caímos nessa cilada, né, meus irmãos? Eu vejo aqui dessa forma, que não é só dizimar, a gente pegar o nosso dízimo, ir lá e fizemos nossa parte, não. A gente também tem que nos doar aos nossos irmãos, temos que amar o nosso próximo, doar o nosso tempo, né? A nossa audição. Às vezes o irmão quer só falar e a gente tem que escutar. Às vezes um abraço dá ao irmão. Isso é tão maravilhoso, meus irmãos. Que nós possamos fazer isso, que isso aí agrada ao nosso Deus. Tá bom, meus irmãos? Essa é a reflexão que eu queria deixar hoje para o nosso domingo, tá? Queria convidá-los a uma oração. Senhor, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai, muito obrigado, Senhor, por o Senhor permitir a gente entrar aqui na Tua santa presença, Pai. Te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor tem nos amado, não tem nos deixado faltar nada, Pai. Pai, somos imensamente gratos por tudo, oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa é a reflexão que eu queria deixar para todos nós, e queria fazer um agradecimento a todos vocês, porque vocês têm nos amado tanto, têm amado tanto a minha família. Eu queria dizer a cada um de vocês que eu amo vocês todos, né? Diretamente, outros indiretamente, mas todos nos ajudaram porque nos amaram. E hoje eu me sinto um rapaz amado. Depois de meus 40 e tantos anos, eu estou me sentindo amado. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembra o dia que o Senhor me salvou. Lavou meus olhos, passei a ver. E nesse mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas
mas é real. Viver no reino do Deus imortal. E a esperança brotou em mim. Meu coração encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi. Agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Bom dia, meus irmãos, bom dia, amigos, bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã. É muito especial podermos estar juntos, aprendendo a palavra de Deus e podendo refletir na vontade de Deus para todos nós. Quero chamar todos nós a fazermos uma oração juntos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua bondade e a sua rica misericórdia conosco cada dia. Obrigado por, Senhor, cuidar e proteger nas nossas vidas. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado por Jesus ser a única razão da nossa vida. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Pai, esteja com os enfermos, que a Sua mão poderosa possa estar sobre todos, curando e dando alívio aos enfermos e também aos familiares. Eu oro pelo Edson Leão, que está enfermo com Covid, que o Senhor possa estar cuidando dele, o teu servo, assim como muitos outros, Pai, que têm precisado da sua cura. Obrigado pela minha família, obrigado pela família de todos aqui, minha esposa, pelos meus filhos, que o Senhor possa cuidar de todos nós. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos estudar a palavra de Deus no livro de Esther. Quero chamar todos vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Esther. E como nós estamos na semana internacional e mundial que se comemora o Dia da Mulher, eu queria então falar sobre essa grande mulher que é Esther. E as mulheres sempre tiveram uma história bonita no movimento, no reino de Deus, na história do povo de Deus, na participação do plano de Deus. As mulheres sempre tiveram uma participação muito importante. E Esther é uma dessas mulheres, né, que fez história, que mostrou sua fé, mostrou seu desejo de obedecer a Deus no tempo dela. E Esther, para quem não sabe, ela era uma menina que se tornou órfã e ela não tinha pai e nem mãe. Ela se criou sem pai e nem mãe e teve um papel importante quando ela cresceu na sociedade, e ela foi criada pelo seu primo e pai e irmão ao mesmo tempo, Mardoqueu, né? Mardoqueu, ou alguns falam Mardokai. Eu queria dizer para vocês que esse homem foi um homem muito importante na vida de Esther, e ele era um homem temente a Deus, muito dedicado às coisas de Deus, fiel às coisas de Deus, e ele cuidou e criou a Esther e até a sua vida adulta. E Esther então era uma judia também, assim como Mardoqueu também era um judeu, né? E Esther tinha também o seu nome conhecido como Adassa. Então Esther era para o reino Pérsia e Adácia era para os hebraicos, né? Então, para a gente entender o que aconteceu realmente com Esther, como que ela surgiu na história. E a gente vê que no capítulo 1, capítulo 2, a gente não vai ler, eu vou só citar alguns exemplos para a gente poder lembrar.
Esther havia se tornado rainha do rei Xerxes, que era o mesmo que Assuero, né, um rei muito poderoso, importante da Pérsia. Esse rei ele era o mais poderoso de toda a terra na época dele, e ele era tão rico e poderoso que uma festa que ele dava com banquetes, a Bíblia fala no capítulo 1 que durava 180 dias de festa, isso 6 meses de festa. E foi numa festa dessa quando o rei Xerxes, animado, né, com seus amigos, chama a rainha Vasti para ir onde ele estava. Ele queria apresentar a rainha, que era muito bonita, e a rainha não foi, se recusou a ir, né? Estou dando aqui um panorama de como que foi o capítulo 1 e o 2 do livro de Esther. E quando o rei ficou sabendo que Vasti não iria até onde ele estava e atendendo o seu chamado, ele ficou muito triste, contrariado, e decidiu não mais ter Vasti como a sua esposa, e lançou então um novo chamado para as jovens, belas e bonitas, para que pudesse ser sua esposa. E foi nesse momento que Esther foi apresentada ao rei Xerxes, e ela então foi escolhida como a mulher a ser esposa do rei. Então a gente entendeu aí como é que Esther foi parar no reinado, né? E foi ser a esposa de um rei tão poderoso. Mal a gente sabia, ou mal eles sabiam, que Deus estava agindo por meio desse momento na história, né? Esther era uma menina órfã que tinha sido exilada lá na Pérsia, e Deus fez dessa menina uma rainha, né? A gente percebe que Deus trabalha diferente. Em Isaías, para vocês anotarem, Isaías 55, versículo 8 e 9, a palavra de Deus diz: os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e que os pensamentos de Deus estão mais altos do que os nossos pensamentos. Assim Deus trabalha de maneira diferente, mas segura, visando o melhor para a gente e o melhor para o reino dele. Esther, como eu falei, então se tornou uma plebeia no reinado de Xerxes, né? E essa história toda aconteceu há 485 anos antes de Cristo. Deus estava agindo, Deus sempre age diante do seu povo e para o seu povo. Deus está sempre presente na história do povo dele. Deus nunca deixou de estar presente. Deus cuida do seu povo, Deus defende o seu povo, e a maneira de Deus trabalhar é diferente da nossa maneira. O caminho de Deus é diferente do nosso caminho, porque Deus é o Deus onisciente, onipotente, Ele sabe todas as coisas. Deus está no controle de tudo o que está acontecendo. Também nesse momento que nós estamos passando de Covid, onde as estatísticas estão lá em cima, Deus não perdeu o controle. Deus está no controle sempre em nossas vidas. Eu gosto sempre de lembrar Provérbios 15, versículo 3, que os olhos de Deus estão por todas as partes, observando atentamente a todos, os bons e os maus. Com isso, não duvide, nunca duvide que Deus está presente na sua luta, na nossa luta. Deus está presente no nosso Brasil, Deus está presente no mundo todo, agindo para o bem da humanidade. Se Deus cuidou de Esther, que era uma menina órfã, que foi criada por Mardoqueu, que era seu primo, irmão, e se tornou pai adotivo, Deus também vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de você e de mim e de nossas famílias, porque Deus é um Deus que cuida. Então, dentro desse cenário, a gente vai começar aqui a ver como que Esther surgiu, né? Surgiu um homem
por nome de Amã. Não é Naamã, é Amã. Era um homem mau, um homem cruel, e que ele falou mentiras para o rei Xerxes, né, que é o mesmo que Assuero, falando do povo judeu, que o povo judeu não obedecia, era um povo que não seguia as regras, e em parte ele estava certo, mas a grande coisa que ele falou não era verdade. Ele falou muitas mentiras porque ele era um homem invejoso e ganancioso, e ele tinha muita inveja de Mardoqueu. Ele ficou irado porque Mardoqueu não se curvava diante dele. E o Mardoqueu, como um judeu que era, ele não se curvava diante das pessoas ou dos homens, porque a fé dele não permitia isso, né? A fé de Mardoqueu incomodou muito a Amã, e com isso Amã planejou destruir todos os judeus, não somente Mardoqueu, mas também destruir, eliminar, aniquilar completamente o povo judeu. E Amã consegue então um decreto, né, do rei Assuero, com permissão para destruir o povo judeu. E Amã então tinha esse ódio no coração, essa ganância no coração em relação ao poder dele, que já era um homem, o braço direito do rei, era o segundo homem mais importante, mas ele tinha esse medo, esse temor de que a Mardoqueu pudesse até tomar o seu lugar e coisa assim, e por isso ele queria destruir Mardoqueu e também o povo judeu. Então eu dei aqui uma panorâmica do capítulo 1 de Esther até o 3, e eu quero ler com vocês agora o capítulo 4 de Esther, para a gente entender, a partir do versículo 1. Quero chamar você para pegar a sua Bíblia e vamos ler juntos, por favor. Esther 4, versículo 1 em diante. Vamos juntos. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus. Com jejum, choro e lamento, muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar no tesouro real para a destruição dos judeus. Deu-lhes também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atã retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império saiba que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias.
Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: não pense que, pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu estiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Que história longa. Vou beber uma água aqui. Agora nós vamos relatar um pouco sobre essa história. Então, quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto, e era real esse decreto agora em todo o território de Suzã, ele ficou muito triste, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, era um sinal de tristeza. E aí então Ester ficou sabendo. No versículo 4 a gente viu que as servas e os oficiais foram contar a Ester o que estava acontecendo com Mardoqueu, porque ele estava triste, ele estava na porta do palácio, vestido com saco de pano, e Ester se informa de tudo isso e manda então alguém para falar com Mardoqueu, porque ela precisava de mais informações. Eu vejo aqui uma mulher muito inteligente, uma mulher que não agiu pelas emoções, ela não ficou sem controle, muito controlada, equilibrada, domínio próprio ela teve, né, para poder ouvir tudo aquilo. Lembra que Mardoqueu era o seu pai adotivo, né, e ele estava passando por essa situação bem delicada, e ela então se informa de tudo isso. Eu vejo que Ester, mesmo sendo uma pessoa da alta sociedade, a primeira mulher mais importante de todo o reinado, porque ela era casada com o rei, né? Ela se compadeceu de tudo aquilo e ela estava querendo saber o que estava acontecendo e se envolveu com aquela situação pessoalmente, né? No versículo 12 e 13 a gente percebe que Mardoqueu conversa com ela, e depois dela falar que era quase impossível ela estar com o rei, porque o rei não chamava ela já fazia 30 dias para conversar, e a lei dizia que se uma pessoa fosse até o rei sem ser convidado, poderia ser morto. E ela então colocou a sua vida em risco, né? Ela falou que iria fazer esse trabalho para Deus. Assim que Mardoqueu lembrou por que ela estava lá, que Deus poderia estar usando daquele momento e colocou ela como rainha para naquele exato momento ela poder glorificar o nome de Deus, né? E eu vejo que Deus nos coloca nos lugares onde a gente está. Hoje, eu e você, é exatamente o local onde Deus quer nos usar, onde Deus quer trabalhar nas nossas vidas, nesses lugares. Tem uma escritura que eu quero ler com vocês, depois a gente vai voltar lá no texto, em Atos 17, no versículo 25. Acompanha comigo, por favor. Atos 17, versículo 25, quando a palavra de Deus diz assim: ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveria habitar. Então Deus é quem determina o lugar aonde a gente deve estar e aonde a gente vai ficar.
E o lugar que nós estamos é o lugar onde Deus quer trabalhar em nossas vidas. De repente a gente está reclamando porque está em um lugar Y, lugar X, e poderia estar em outro lugar e estar melhor. Não, é no lugar onde a gente está que a gente busca agradar a Deus e glorificar o nome de Deus. A gente vê aqui que Mardoqueu estava num lugar sofrendo a perseguição e poderia ser morto. Esther estava numa posição de rainha em outro momento na sua vida, mas ambos estavam na mesma cidade, no mesmo local. E como foi importante a ajuda um do outro para poder sair daquela situação. Mardoqueu pedindo ajuda para Esther e Esther buscando conselho com ele, como fazer, que jeito, que forma que a gente pode sair dessa situação. E eu queria fazer uma pergunta para todos nós hoje. Você pode até escrever aí no chat se você preferir ou se você gostaria de escrever. Hoje na história, você é mais Mardoqueu ou você é Esther? Quem é você na história hoje, né? Como que está o seu coração, a sua vida, a situação que você está passando, o lugar onde você está? Deus colocou exatamente você aí e eu também aqui para a gente poder glorificar o nome de Deus. E Deus vai trabalhar por meio da sua vida, por meio da minha vida, para que o reino dele seja movimentado, que ele possa salvar mais e mais pessoas. Lembrando que Esther era uma judia e ela, antes dela dizer que ia falar com o rei, ou ir literalmente falar com o rei, Esther, ela orou. No versículo 15, eu vou ler de novo para a gente poder relembrar. No versículo 15 de Esther 4, versículo 15, olha que a atitude, a ação de Esther. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que mulher determinada, né? Quando ela entendeu que ela era uma judia e que o povo dela estava ao ponto de ser exterminado, ela falou: vamos orar, vamos jejuar. Fale para todos os judeus jejuar e orar, que aqui no palácio eu vou fazer o mesmo. Eu vou chamar as servas e a todas elas e vamos jejuar e orar juntos. Que atitude dela, que uma mulher sábia, né? Isso me lembra de Provérbios 14, versículo 1, quando fala que a mulher sábia edifica a sua casa. E Esther é uma mulher de exemplo. Lembrando que no livro de Esther é um livro que não tem a palavra Deus. Se você ler o livro todinho, você não vai ver a palavra Deus no livro de Esther. Porém, é impossível você ler o livro de Esther e não saber que Deus estava agindo, que eles estavam com fé e temente a Deus o tempo todo. Deus fala em silêncio também. E é um livro que nos anima, o livro de Esther, a sermos corajosos, né? E a gente percebe que ela, mesmo correndo risco, ela falou que iria falar com o rei, porque não tinha autorização para falar com o rei, mas ela ia quebrar o protocolo. Ela ia quebrar o protocolo e ia falar com o rei. Falar em quebrar protocolo, eu lembro uma vez que eu contar uma história para vocês, que eu quebrei um protocolo, né? Eu lembro que eu precisava falar com o diretor da escola onde a Maria Gabriela estuda, e eu não conseguia falar com ele porque sempre tinha os outros que resolviam essa parte, mas eu não conseguia o desconto que eu queria para que ela pudesse estudar nessa escola, que era um valor muito alto. Eu lembro que uma vez eu passei lá
consegui falar com um dos empregados que me direcionou para o diretor. E quando eu cheguei no diretor, eu contei a minha história, falei o que eu fazia aqui em Salvador e que eu precisava de um desconto para minha filha estudar lá, e era um desconto maior do que eles estavam dando. E aí o diretor concedeu esse desconto. Quebrou-se um protocolo ali de não passar pelos outros, mas era a forma que eu tinha de poder conseguir esse desconto. E foi exatamente nesse dia também que eu consegui falar com o diretor, que eu falei lá na escola sobre a gente reunir lá aos domingos como igreja, e conseguimos também reunir na escola até a pandemia. Foi graças a Deus e a quebrar esse protocolo de falar com a pessoa que poderia resolver todas essas coisas. E eu me lembro de uma escritura em Salmo 121, versículo 1 e 2. Vamos ler juntos Salmo 121, versículos 1 e 2, quando a palavra de Deus diz assim: levanto os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É aí onde está, meus irmãos, meus amigos, todos que estão nos assistindo. Nosso socorro vem de Deus, do nosso Senhor. Ele fez os céus e a terra e tudo que existe. Ele nos fez, Ele nos criou e tem cuidado de nós. Ele é quem supre e protege as nossas vidas. Então devemos sempre buscar o nosso Deus cada dia. Então, irmãos, o dia da batalha ele vai chegar para mim e para você. E Esther tinha uma batalha forte aqui para enfrentar, onde envolvia não só a vida dela, mas a vida também de todos os judeus. E essa batalha ela foi vencida com oração e jejum. Quando a gente ora, quando a gente jejuma para Deus, a gente tem a proteção e o poder de Deus quando a gente tem essa entrega e essa disposição para Deus. Olha uma escritura aqui em Efésios, vamos ler outra. Efésios capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós temos um inimigo que está nas regiões celestiais, trabalhando e travando batalhas contra nós. Mas lembre-se que quem está do nosso lado é muito maior. É Deus, é o Espírito de Deus, é Cristo Jesus que já nos deu a vitória. Você lembra em Josué 10:15, quando Deus lutou pelo seu povo de dia e de noite, o sol parou e a lua se reteve para que eles pudessem ter a vitória. E Deus é quem estava lutando por eles, e nós temos hoje o mesmo Deus que luta por nós. Então, assim como Esther teve que decidir, né, qual povo ela pertencia naquele momento, quando Mardoqueu lembrou a ela, né, quem era ela, e ela, tomada de temor e de amor a Deus e amor à pátria, ela se declarou, né, agora nem que eu morra eu vou fazer. Nós também precisamos ter esse nosso posicionamento, né? Posicionamento. Obrigado, Maria. Maria me ajudou aqui. Na nossa vida, perante situações que acontecem na nossa vida cada dia. Se posicionar diante de situações que Deus coloca. Quais são as situações que Deus coloca que você não se posiciona? Você não mostra a fé que você tem, ou não defende a sua fé. Quando a sua fé é provada, você defende a sua fé, nesse momento você se posiciona, você é a favor, da fé de Deus, você busca esse coração. Eu queria deixar aqui esse desafio para todos nós, da gente se posicionar, defendendo a nossa fé cristã, seja em qual for a situação. Seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos ou nas redes sociais.
com sabedoria, como Esther foi, com delicadeza, mas com firmeza, com amor e justiça, poder se posicionar. Esther era uma rainha e ela não usou do poder de rainha para tomar essas vantagens. Esther se encheu de Deus, ela se empoderou de Deus para poder ter a confiança que Deus iria lhe dar a vitória. Vocês, mulheres, são incríveis, né? Podem fazer grandes coisas e têm feito grandes coisas na história de Deus e do povo de Deus. Eu queria dizer para as mulheres que nós estamos na Semana Mundial das Mulheres, que é dia 8 de março, né? Dizer que eu admiro muito as mulheres da igreja, admiro muito as mulheres da Bíblia, né? A maneira como Deus usou todas as mulheres no tempo, cada uma no seu tempo, né? As mulheres são sensíveis, são belas, né? E têm trazido beleza ao mundo, né? Através de uma mulher, Deus trouxe o Salvador. Deus trouxe Cristo Jesus, o nosso Salvador. E eu queria muito poder terminar com essa escritura falando de Jesus, que é Colossenses 2, versículos 6 a 7. Vamos ler junto, versículos 2, de 6 a 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então, irmãos, esse é o conselho, é o mandamento de Deus. Todos nós que estamos em Cristo, que nascemos em Cristo, que nós continuemos enraizados, firmados na fé em Cristo Jesus. E eu queria dar um conselho para todas as pessoas que estão estudando a Bíblia. Se apresse a estar vivendo em Cristo Jesus, enraizado e firmado na fé em Cristo Jesus. Por último, eu queria muito, nesse momento, diante aqui de todos, dizer de uma grande mulher que eu admiro bastante, que é a minha esposa, que ela é muito especial para mim, e uma mulher que tem demonstrado um amor muito grande por Deus, por mim, pela nossa família. E hoje eu queria então chamar ela aqui para poder dar um abraço nela e também lhe presentear. Quero chamar a minha linda esposa, que eu amo muito, a beleza da família, aqui pelo dia especial, Dia das Mulheres. Tem um presente para dar para ela, um presente muito, muito especial, que ela adora, que ela gosta. Vocês estão curiosos para saber qual é? Deixa eu pegar aqui. Você gosta de orquídeas? Feliz Dia da Mulher para você. Amei. Eu tenho um outro presente, só um minutinho, para outra mulher que eu amo de paixão. Outro presente. Esse presente é para Maria Gabriela, minha filha querida, que tanto me ajuda. Feliz Dia das Mulheres, Maria Gabriela. Linda! Nada. E hoje a gente tem aqui também duas mulheres importantes, que é a Dana Maria, minha sogra, e a Carla Aliege. Gente, feliz Dia das Mulheres! Feliz Dia das Mulheres! Beijo! Um abraço pra todo mundo! Amamos vocês! Muito! Muito! Tenha todos uma ótima semana, um domingo maravilhoso, que Deus possa proteger, continuar protegendo a todos nós. Amém. Beijo! Amém! Tchau. Na oração encontro calma, na oração
falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido e me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor é sem limites, e em seu perdão encontro grande o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor é sem limites, e em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus
mais. Tá decidido, definido, eu quero é mais. A vida, quero a vida. A vida verdadeira com uma razão, com seriedade que sem amizade não dá certo não. Dá certo não. Quem quer conquistar tem que ir a lutar sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista. Conte o que há de bom. Cante em alto som. Faça a diferença, mostre seu valor. Marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração. Teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar. Agora que é hora de acreditar.